tanto amar, eu quis um dia criar. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1956. Estamos sobrevoando um Brasil de 70 anos atrás e vamos recordar os fatos e acontecimentos que marcaram este ano dourado. Conceição, eu me lembro muito bem. Ah, 1956. Que ano vibrante, na efervescência da era de ouro do rádio no Brasil. O país respirava a promessa de 50 anos em 5 do recém-empossado presidente Juscelino Kubitschek, com a euforia do plano de metas no ar e o alicerce de Brasília começando a ser construído, um sonho audacioso no Planalto Central. Mas era no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, que o coração do entretenimento pulsava freneticamente, a Rádio Nacional. Seus auditórios eram verdadeiros templos de devoção, onde a magia da música acontecia ao vivo. E ali, ninguém brilhava mais intensamente que ele, o professor Calbi Peixoto. Em 1956, Calbi atingia o ápice de sua popularidade. Sua voz, lapidada, aveludada, dramática e perfeitamente controlada, hipnotizava. Acompanhado pela Orquestra da Nacional, a cada nota ele trazia uma fusão inédita de crooner internacional com o calor da canção brasileira. Em 1956, o Brasil vivia um tempo de esperança e transformações. O cotidiano era outro, mais simples e talvez mais próximo. As ruas, ainda em sua maioria de paralelepípedos e terra batida nas cidades menores, eram dominadas por automóveis que hoje são clássicos raros, como os robustos Ford e Chevrolet dos anos 50 e os primeiros Fuscas, ainda montados pela Brasmotor, que começavam a se popularizar. O rádio era o rei das casas, reunindo famílias em torno de novelas, programas de calouros e transmissões de futebol que paravam o país. Cantores como Francisco Alves, Orlando Silva e as vozes doces de Ângela Maria e Dalva de Oliveira embalavam os bailes e as reuniões familiares. Na televisão, que ainda engatinhava e era um luxo para poucos, a programação começava a se moldar com programas de auditório e teleteatros que cativavam. O cinema nacional, embora com recursos limitados, produzia filmes que refletiam a alma brasileira, enquanto as matinês nos cinemas de bairro eram o programa favorito da juventude. Era um Brasil que respirava o charme das cidades que cresciam, o cheiro de café fresco nas manhãs, o burburinho dos mercados e feiras livres e a alegria contida nos olhares de quem via um futuro promissor, mas ainda construído com as próprias mãos. Uma época de menos pressa, mais conversas olho no olho e uma inocência que hoje nos parece quase utópica. 1956 era um Brasil em gestação, um prelúdio de modernidade que, ao mesmo tempo, mantinha a beleza rústica de suas raízes. Justamente aí que essa história fica especial, porque enquanto o Brasil mudava, enquanto a Brasília começava a nascer, enquanto as rádios tocavam seu grande sucesso, uma nova história também estava começando. Uma história que atravessaria décadas de mudança, descobertas, desafio, conquista, família, amizades e muito momentos inesquecíveis. E essa história começou exatamente naquele dia 19 de agosto de 1956, o dia que nasceu alguém que hoje completa 70 anos. E ela é a minha vovozinha Edileuza. Uma menina que começaria sua história em Pernambuco. Foi lá que vieram os primeiros anos, as brincadeiras, as infâncias, as descobertas, as histórias de família, como toda boa infância também, algumas artes que hoje ninguém quer muito lembrar.
Será que meu vovô era bagunceiro? Mas o tempo passou. A menina cresceu e chegamos aos anos 70. Foi nessa época que apareceu nas histórias um personagem que teria uma participação bastante importante nos próximos capítulos. Luizão, meu vovozão. Os dois começaram a namorar e aparentemente Luizão conseguiu convencer a Edileuza que ele era uma boa escolha. Em 1981 veio o casamento e junto com o casamento também veio uma grande mudança. Edileuza e Luizão deixaram Pernambuco e partiram para São Paulo. Uma nova cidade, uma nova casa e uma nova vida. E como eles ainda não sabiam, uma nova e gigantesca missão estava prestes a começar. Em 1982 nasceu o primeiro filho. E aqui precisamos fazer uma pequena pausa narrativa histórica porque estamos falando de um acontecimento de extrema importância. Nasceu o filho preferido, o mais bonito. Nasceu o filho preferido, o mais bonito, o mais inteligente, o mais educado, o orgulho da família. Enfim, nasceu o meu pai. Bom, pelo menos essa é a versão oficial contada por ele. Mas brincadeiras à parte, aquele nascimento mudou completamente a vida de Edileuza. Ela deixava de ser apenas filha, esposa e mulher e passava a carregar um dos maiores papéis da sua vida, ser mãe. 2 anos depois, em 1984, a família cresceu novamente. Nascia Elaine, a filha do meio. E aqui começava oficialmente a formação daquele time, que alguns anos mais tarde daria bastante trabalho para essa mãe. Porque criar um filho já não era fácil. E agora eram 2 filhos. Em 1988 veio mais uma mudança importante. A família deixou São Paulo e foi morar em Sorocaba. Em 1990 nasceu Leandro e naquele momento Edileuza oficialmente passou a ser mãe de 3 filhos. Um menino mais velho, uma filha do meio e agora mais um menino. Ou seja, a partir daquele momento, Luizão e Edileuza tinha formado oficialmente um time. E assim, Edileuza se viu diante de uma missão que hoje parece quase possível: criar 3 filhos. Não era 3 filhos em uma mansão, era um pequeno apartamento no Jardim Simos. Então chegou o ano de 1994. Depois de anos enfrentando a rotina de 3 filhos, num pequeno apartamento, Dona Edileuza finalmente recebeu aquilo que toda mãe sonha depois de criar 3 crianças. Um grande castelo. Não exatamente um castelo medieval, mas para quem vinha do pequeno apartamento do Jardim Simos, a nova casa na Rua Conquista certamente parecia um palácio. E talvez aquele tenha sido um dos grandes símbolos da primeira etapa da vida de Edileuza. Aquela menina que nasceu em Pernambuco, a jovem que conheceu Luizão, a mulher que se casou em 1981, a mãe que chegou a São Paulo, que teve 3 filhos, que criou a sua família dentro de um pequeno apartamento. Agora começa uma nova fase. Uma fase com mais espaço, mais histórias e provavelmente mais espaço para os 3 filhos fazerem bagunça. Então, chegamos aos anos 2000. O mundo mudava, a tecnologia começava a tomar conta das nossas vidas, os celulares começavam a aparecer,
e a internet começava a fazer parte do cotidiano. Mas, dentro daquela família, uma coisa ainda continuava exatamente igual. A vida seguia acontecendo. Os 3 filhos que um dia cabiam naquele pequeno apartamento, no Jardim Sims, agora estavam crescendo. E pouco a pouco começavam a caminhar com suas próprias pernas. Cada um começava a construir sua própria história. E para a mãe, isso deve ser uma mistura curiosa. De um lado, orgulho de ver os filhos crescendo. Do outro, aquela velha sensação de, meu Deus, eles estão ficando independentes. Porque filho crescer é bonito, mas também significa que a mãe perde um pouco do controle da situação. E entre uma fase e outra da vida, vieram também algumas viagens. Especialmente aquelas viagens tão importantes para quem nunca esquece suas raízes. As idas a Pernambuco. Voltar para Pernambuco não era simplesmente viajar. Era reencontrar lugares, pessoas, lembranças. Era voltar um pouco para a infância, para as origens, para onde tudo começou. E assim, entre viagens, encontros, festas e reuniões de família, foram passando os anos. Foram os tempos bons, tempos de trabalho, de conquista, de mudança e principalmente de família. E então chegaram os netos. Mas talvez uma das maiores transformações dessa fase ainda estivesse por vir. Porque os filhos cresceram. Começaram a formar suas próprias famílias. Então, Edileuza descobriu um novo título. Um título que mudaria completamente a história. O título de avó. Em 2009, chegou o Cauê, o primeiro neto. E aí aconteceu uma coisa curiosa. A mulher que passou anos criando 3 filhos, descobriu que ser avó tinha algumas vantagens. A avó pode dar carinho, pode mimar, pode fazer festa. E quando a criança começa a dar trabalho, entrega para os pais. Cauê foi o primeiro neto, o primeiro a inaugurar oficialmente uma nova geração da família. E também o responsável por transformar Edileuza em uma avó oficialmente babona. A vovó Leu. E enquanto a família crescia, os filhos também seguiam seus próprios caminhos. Em 2012, chegou mais um daqueles momentos importantes. Luiz, o filho mais velho que se casou. O menino que um dia foi o primeiro bebê. Aquele que, segundo informações absolutamente imparciais, era o filho mais bonito e preferido. De novo isso, pai! Agora estava se casando. E a história continuou. Em 2014 foi a vez de Leandro se casar. Mais um filho seguindo seu próprio caminho. Mais uma família se formando, mais uma etapa começando. E a Edileuza, que um dia tinha 3 crianças dentro de casa, agora começava a ver aquelas crianças formando suas próprias casas. A família continua crescendo. Em 2017, chegou a Ana Luísa, Elzinha, a segunda neta, e alguns anos depois, em 2020, chegou a Maria Eduarda. E assim, aquela família que começou tantos anos atrás, com uma menina nascida em Pernambuco, agora tinha uma nova geração crescendo diante dos olhos de Edileuza. Edileuza, nesse dia tão especial, eu desejo tudo de bom para você. E eu vou cantar Maria, Maria, é peixe do mar. E aí, a Amândia, quem era que chamava Amândia com tu? Vai ser teu aniversário também, é pertinho do meu, não é? Aí, que Deus abençoe e um feliz aniversário para você também. Deus te abençoe e dê muitos anos de vida, muita saúde. Deus te abençoe. Um beijo. Boa noite, comadre. Um feliz aniversário para você. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, com saúde, paz e alegrias, junto à sua família. Ei, comadre, 70 anos passou rápido, né? Muito rápido. Lembra quando a gente era criança?
que a gente chamava você de baleia, só porque você era mais gordinha, né? Mas foi uma infância maravilhosa a nossa, né? Hoje a gente vê que foi uma infância boa, que a gente teve, a gente se divertia, a gente brincava, depois a gente foi crescendo, aí depois já começou a ajudar em casa, a mamãe, depois a gente ficou mocinha, já começou até a ir pra roça, né? Você lembra, né? Que a gente ia pra Serra do Morcego, tá lembrada? Tá lembrada que eu chorava com a preguiça de trabalhar, né? E você e Orlando, Adalto, os meninos ficavam rindo de mim, né? Porque eu chorava que eu tinha preguiça de trabalhar na roça. E você toda divertida, sempre foi, né? Sempre levava tudo na esportiva, né? Sempre foi assim. Mas, graças a Deus, tivemos uma infância com saúde, né? Graças a Deus que a gente conseguiu chegar até essa data, né? De 70 anos. Um beijo no seu coração. E você sabe, viu? Que eu te amo. Queria poder estar aí para te dar um abraço, mas faça de conta que eu tô aí te abraçando agora, nesse momento, viu? E tô aqui longe, mas meu coração tá aí pensando em você, viu? Que Deus te abençoe com muita saúde, muita paz, com essa família linda que você tem, seus filhos, seu marido. Um beijo no seu coração. Não consigo mais falar. Entalou. Você sabe que eu sou filha de Joane de França, né? Começa a falar, já entala, já não sai mais nada. Mas você mora no meu coração, viu? Você e todos os meus irmãos, né? Mas você é muito especial pra mim. Um beijo, te amo. E olhando para trás, é impossível colocar uma vida inteira em alguns minutos. Foram décadas, foram mudanças de cidade, foram casas, foram viagens, foram casamentos, foram filhos, foram netos, foram festas, foram momentos difíceis, foram momentos inesquecíveis. E incontáveis histórias que ficaram guardadas na memória de quem viveu tudo isso ao lado dela. Tem história que não cabe em fotografia, tem história que não cabe em vídeo, tem história que só quem estava lá consegue contar. E provavelmente, se cada história fosse contada aqui, esse vídeo teria umas 4 horas. E ainda faltaria muita coisa. São 70 anos de história, 70 anos de lembranças, 70 anos de alegrias, desafios, conquistas e principalmente 70 anos de vida. E talvez a melhor parte de tudo isso seja perceber que apesar de tudo que aconteceu, a história ainda não acabou, porque ainda existem viagens para fazer, histórias para contar, almoços em família, risadas, novos momentos, novas fotografias e muitos capítulos que ainda serão escritos. Hoje, nós não comemoramos apenas os 70 anos de Edileuza, comemoramos tudo aquilo que ela construiu ao longo desses 70 anos. Dona Edileuza, que vem os próximos capítulos. Feliz 70 anos!